Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Senhor que possa vir conduzir esse estudo e que Ele possa ser o norte e o guia de todas as nossas reflexões. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, minha gente, estamos aqui de volta para um estudo que foi feito na Assembleia Regional dos Catequistas, Animação Bíblica da Vida e da Pastoral, da CNBB Sul 1. Muito provavelmente você está terminando de participar da primeira palestra e eu estou te mostrando esse vídeo. Esse vídeo também vai para o meu canal no YouTube. Então você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, que isso ajuda ao nosso canal crescer, né? Me ajuda também. Nosso canal está com 15 mil inscritos, olha que alegria, né? Batemos 15 mil essa semana, né? Quando o vídeo está sendo postado, agora finalzinho de julho, na verdade, e uma alegria muito grande poder ter um canal que se presta a fazer esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo catequético, bíblico catequético, de espiritualidade, também de história da igreja, de história em geral, e ter 15 mil inscritos é uma alegria. Então, a nossa temática da nossa primeira palestra é sobre o encontro com Jesus, tá? Claro que primeiro eu vou dar o processo de introdução, porque nós estamos na Assembleia Regional dos Catequistas, que foi realizado lá em Jundiaí, São Paulo, 5, 6 e 7 de agosto. Maravilha? Vamos lá. A base do estudo é o documento 114 da CNBB, que daqui a pouco eu vou falar. Esse documento 114, ele vem à luz das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, triênio 2019-2023. Eu lembro que logo assim que esse triênio saiu, o documento do triênio das diretrizes gerais, eu fui lá em Vitória da Conquista, logo no iniciozinho de 2020. E aí fechou a pandemia, né? Ficamos fechados com a pandemia, que está sendo ainda um momento extremamente complicado também para a igreja no Brasil, a igreja no mundo inteiro. Mesmo assim, a igreja resolveu promulgar esse documento 114, que ainda vai ser oficializado, mas já está publicado. Essas diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, ela tem a casa com a imagem das comunidades missionárias, né? A palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. A gente ainda está trabalhando a palavra de Deus. E é por isso que o documento 114 vai falar justamente sobre isso. E habitou entre nós. Et habitavit in nobis, né? E habitou entre nós aí abrir aqui no Kindle, o nosso mote desse encontro que foi realizado, que está sendo realizado aí em Jundiaí, tá? Quem eu sou? Sou Bruno, tenho 42 anos, né? Minha formação em História e Teologia, sou licenciado em História e sou bacharel em Teologia, também sou pós-graduado em Teologia Fundamental, sou mestre em Educação, sou casado com a Rafaela, sou pai do João Vitor, que tem 15 anos, e graças a Deus sou flamenguista, né? O que eu faço na igreja? Sou catequista, dou formação já há muito tempo em História da Igreja. Essa, por acaso, é a formação que eu falei agora lá em Vitória da Conquista. Tem um grupo de catequese permanente na internet, né? Esse pessoal, a maioria desses rostinhos aí são de São Paulo. Também faço um curso de doutrina social da igreja, também na internet. Atuo no ensino superior já na Universidade Católica de Petrópolis já há 14 anos, tá? E faço assessoria técnica, como essa que eu fiz para a CNBB. Sou autor da Editora Voz, meu livrinho está aí, Nos Caminhos da Igreja, Formação Permanente da Fé. Essa primeira palestra, essa primeira formação vai girar em torno do segundo capítulo desse livro, tá? Do segundo capítulo desse livro, que é justamente sobre Jesus e a Samaritana. Eu vou utilizar, nesse momento, algumas chaves de leitura, tá? Ao longo das palestras, vocês vão ver esses slides, chaves de leitura, que é justamente para a gente se conectar ao âmago daquilo que eu estou querendo dizer, a cerne daquilo que eu estou
tentando demonstrar para vocês de uma maneira muito paulatina, muito tranquila e muito humildemente também. A primeira chave de leitura é justamente isso que vem ao nosso encontro, processo formativo. O que é o processo formativo? Formar, que não é colocar ninguém em forma, muito pelo contrário. Quem tenta colocar todo mundo em forma, criar uma uniformização, se podemos dizer assim, algo uniforme, tá? Na verdade cria uma deformação. A Igreja Católica é a unidade na diversidade. Então somos diferentes, somos pessoas diferentes, temos ideias diferentes. Claro que o que nos une é uma fé uníssona. Por isso, para um processo formativo, nós devemos sair da prática, parar um pouco. Olha o que você está fazendo agora esse final de semana. Você parou. Você podia estar na pastoral, você podia estar na sua casa, você podia estar fazendo N coisas. Você parou para justamente entrar num processo formativo. Agora, a gente só muda o que a gente faz quando a gente vê uma outra realidade, quando a gente vislumbra as coisas de uma maneira diferente. E para isso a gente tem que parar e olhar, tá? Esse é o intuito do segundo quadrinho aí, da bolinha. Ir para a teoria. Não a teoria como teoreses, tá? Aliás, não a teoria como algo que não foi provado, mas a teoria como teoreses. Teoreses significa iluminação. Sair da prática, ir para a teoria e iluminar a sua prática reformulando-a. Quando você faz algo e você é iluminado por uma outra coisa, você passa a fazer de uma outra forma. Isso se chama, em grego, de praxis, que é a prática reflexiva. Você não vai simplesmente apertar um parafuso ou apertar um botão. Você está fazendo e refletindo porque você quer melhorar aquilo que você faz. E é por isso que a gente faz processos formativos. É por isso que a igreja não cansa, não cessa de falar com o seu povo, como Jesus, através das Sagradas Escrituras e através da liturgia da igreja. Sair da prática, olhar uma outra realidade, é salutar. Por quê? Como é que funciona o nosso processo na igreja? Quando você entra na igreja, quando você começa a participar de algum movimento, você normalmente começa imitando alguém. Por exemplo, quando eu entrei na igreja, o meu sonho era ter uma Bíblia de zíper, tá? Que não era essa aqui, era essa aqui, ó. Ó, bem velhinha, a Bíblia Ave Maria, ó. Bem velhinha, bem velhinha. Hoje eu tenho essa aqui que é um pouco mais novinha, mas também não tá tão novinha não. Meu sonho era ter uma Bíblia de zíper, eu achava super legal. Você ter uma Bíblia de capa de couro, assim, eu achava super legal. Só que depois eu fui vendo que isso não era a igreja. O exterior me chamou a atenção, mas aquilo tinha um âmago, tinha um porquê de ser. Então a gente não merece a vida inteira ficar imitando alguém. E é por isso que a gente precisa se formar para entender todos os processos. Entende? Quem imita alguém tem o braço curto, porque eu não alcanço todos os processos. E na igreja a gente precisa entender todos os processos para justamente na nossa prática pastoral poder fazer de maneira eficaz, tá? E a gente tem uma brincadeirinha aqui que eu sempre faço no início das nossas reflexões, né? Plicare. O que significa isso, né? Plicare é um substantivo latino que significa dobrar. Ó. Cum é um prefixo que significa colocar. Ó. Cumplicar é colocar dobras. Eu coloquei aqui uma saia plissada. O que é uma saia plissada? Uma saia com dobras. Explicar é retirar as dobras. Retirar as dobras do processo. Ó. Esse slide ele vem exemplificar justamente o que é um processo formativo. Um processo formativo
é para que você retire as dobras dos processos que você e eu estamos empreendendo, para que o processo fique verdadeiramente sem dobras, tá? Vamos lá. Isso. E a gente tem os especialistas em retirar as dobras. Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Sem dúvida nenhuma, são os especialistas em retirar as dobras. Qual que é o cronograma do nosso retiro? Tá? A vocação do catequista, inspiração bíblica, eclesial e pastoral, que é essa primeira palestra que eu vou começar daqui a pouquinho. A segunda colocação é catequistas em saída, co-semeadores. A terceira colocação é a semente e o semeador. E a palavra habitou entre nós. Et verbum carum factum est. E a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A quarta palestra, ainda no sábado, vai ser animação bíblica pastoral. Missão desde dentro. Então eu vou explicar, tentar demonstrar o que a igreja quer com essa animação bíblica da pastoral, da vida e da pastoral. E uma missão desde dentro. É um pouco o que fala lá a apostólica Actuositatem. Anota que depois eu vou pedir para você soletrar Actuositatem. Estou brincando. E a gente encerra no domingo a Bíblia na vida da igreja. A introdução, uma introdução Alexio Divina. Então esse é o nosso cronograma. Qual é o objetivo desse encontro, tá? Eu pego uma frase lá do João 23, né? Na bula Humani Salutis, tá? Que ele vai falar um pouco sobre, logo no início do pontificado dele. Tem 61 anos essa frase, esse parágrafo. O desafio para a igreja é de tornar-se capaz de infundir nas veias da comunidade humana de hoje a energia vital, divina e inesgotável do Evangelho. Como? Então eu vou tentar mostrar para vocês nesse retiro como. Quais são os textos fundamentais? Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, Bíblia da CNBB, são as Bíblias que eu trabalho já há algum tempo. A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino são Bíblias acadêmicas. O próprio texto da CNBB, documento 114, vai falar um pouco isso, a diferença das Sagradas Escrituras. A Bíblia da CNBB, como a Bíblia da Ave Maria, são Bíblias no cunho mais devocional, tá? Assim eu considero. A Bíblia de Jerusalém é uma tradução muito boa. A Bíblia do Peregrino, ela vai ter uma exegese completa. O que é isso? Ela vai ter uma explicação. Deixa eu pegar uma aqui rapidinho. Essa aqui é minha, bem antiguinha, tem uma mais nova, mas não está aqui não. O que é uma exegese completa? Ela vai ter vários comentários do texto. E ela é completa por quê? Porque ela é seguida. Esses comentários, eles têm um início, um meio e um fim. Não no capítulo, eles são seguidos. Então, se você ler os comentários, você vai perceber que os comentários não se findam em cada capítulo. Eles são como se fosse um livro dentro do livro bíblico. Não sei se eu consegui me explicar. Não sei se dá para você visualizar. Isso aqui é comentário. Ó. Isso aqui são notas de rodapé. Então, um texto que vale muito a pena ter também. Vamos lá avançar. Lógico, Catecismo da Igreja Católica, que é fundamental. Tá? Textos, referências do Magistério, Dei Verbum, né? Sobre a interpretação da Bíblia na Igreja. Referências teóricas ainda. Verbum Domini, que a gente vai ver ao longo de todo o nosso retiro. Evangelho Gaudium, claro. E as diretrizes da CNBB. Diretrizes Gerais para a Evangelização no Brasil, 1923. Iniciação à Vida Cristã, documento 107, fundamental, muito importante. E o documento 114, que é o tema central do nosso retiro. Tá? Outras referências. Novo Atlas Bíblico, que eu vou utilizar em algumas palestras. Introdução ao Antigo Testamento, que eu vou utilizar principalmente na primeira palestra. E o meu livrinho, Nos Caminhos da Igreja, Formação Permanente da Fé, pela editora Vozes. Tem outras referências ao longo das palestras, tá? Como
a Apostólica Actuositatem, que eu não coloquei, como a Christ Fidelis Laici, que eu não coloquei aqui. Então outros documentos vão aparecendo no caminho, você vai ter a oportunidade de tomar nota, tá? Vamos lá, nossa primeira comunicação. Desculpa se essa introdução ficou um pouco longa, mas ela vai servir de chave de leitura para as outras palestras, ok? Então, o nosso tema é a vocação do catequista, inspiração bíblica, eclesial e pastoral. O objetivo dessa palestra é explanar a dimensão pessoal do encontro com Jesus e o enamoramento da mensagem que nos impele ao outro. Tá? O enamoramento da mensagem que nos impele ao outro. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos também do outro. O cristianismo tem esse imperativo de estar sempre indo ao encontro do outro. Jesus já fazia isso. Jesus é em saída sempre. Ad gentes, que é um documento do Vaticano II que eu cito aqui em algum momento. Essa colocação será chave de leitura para todas as outras comunicações, tá? Então a vocação do catequista, inspiração bíblica, eclesial e pastoral, vai servir de chave de leitura para as nossas outras comunicações. Vamos lá. Jesus e a samaritana. O encontro com Jesus. Vamos lá para o texto? Então você pode pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de São João 4. Vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da viagem, da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Eram por volta da hora sexta, meio-dia. Sol a pino. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: "Como tu, sendo judeu, me pedes de beber, a mim que sou uma samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Vamos lá. Vamos parar um pouquinho. O Evangelho de João, os caminhos de Jesus até a Samaria. Tá? O que Jesus fez antes de encontrar com essa mulher no poço de Jacó? Jesus está na Galiléia. Testemunho de João, batismo de Jesus. Os primeiros discípulos, o casamento em Caná da Galiléia, manifestação pública de Jesus. Jesus vai para Jerusalém, porque é Páscoa. Ali encontra com Nicodemos e volta para a Galiléia. Ele tem que voltar para a Galiléia. Ele passa pela Samaria. O que é interessante nesse regresso que eu fiz aqui um pouquinho, voltei um pouquinho para o João 1, João 2, João 3, é que Jesus vai falar a mesma mensagem que ele vai falar para a mulher agora, que a gente vai explanar agora, para Nicodemos. Isso mostra que a mensagem é para todos. Nicodemos, ele tem uma categoria sacerdotal. Nicodemos, ele tem a mesma dignidade de Estevão e Paulo. Tanto que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, és príncipe em Israel. Quem eram os príncipes em Israel? Eram os membros do Sinédrio. Então Nicodemos não é uma pessoa comum do povo. Nicodemos é um alto sacerdote. Nicodemos, podemos dizer, é um eclesiástico. É um homem de letras. É um homem de erudição. É um homem que desempenhava sua função de fariseu. Percebe que coisa interessante? A gente pode tratar em outro momento
de Jesus e Nicodemos. Mas o nosso centro agora é essa mulher simples, em um lugar extremamente desolado, e Jesus vem resgatar não apenas essa mulher, vem resgatar o lugar que ela mora. Aqui nós temos o território da Galileia, tá? Da Galileia e da Judéia, tá? Aqui no norte nós temos a Galileia, no sul a Judéia e no meio a Samaria. Aqui nós temos o círculo vermelho, tem alguns triângulos aqui, não sei se você consegue visualizar. Tem o Monte Garizim e o Monte Ebal. O Monte Garizim é o Monte da Bênção, está lá em Deuteronômio 28. E o Monte Ebal, o Monte das Maldições. Os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. E os galileus adoravam a Deus no Monte Garizim. E o Monte Ebal? O Monte Ebal era um monte de adoração aos outros deuses, aos deuses pagãos. Aqui teve a divisão das 12 tribos de Israel. Nós vamos ter as 10 tribos no norte e as 2 tribos no sul. Tá? Essas 10 tribos foram governadas por 11 dinastias diferentes. Isso quer dizer, 11 famílias governavam esse lugar. Nós temos 2 profetas que vão ser importantes para esse lugar. O profeta Amós e o profeta Joel. E daqui a pouco o profeta Joel vai entrar nessa história aí da Samaritana, tá? A gente vai olhar daqui a pouco. Vamos lá. Esse é o reino de Judá e o reino de Israel, tá? O reino de Israel e o reino de Judá. Ok? Aqui é o reino de Israel amarelinho, tá? Que são as tribos no norte. E aqui é o reino reino de Judá. Os judeus consideravam os galileus pessoas de uma segunda categoria. Tá? Pessoas que eram deploráveis. Tanto que em Pentecostes, a gente tem isso muito explícito. Quando os apóstolos e discípulos de Jesus, que receberam o dom do Espírito Santo, começam a falar e pregar o Evangelho, pregar a mensagem de Jesus em várias línguas, de tal ponto que todo mundo que está ali consegue escutar, gregos, prosélitos, cretenses, o que os judeus falam sobre esse povo? São galileus. Estão bêbados. Olha. Então tinha um preconceito muito grande, preconceito territorial, uma xenofobia, tá? Com os galileus. Vamos lá. Vamos começar a analisar um pouco essa primeira parte do Dai-me de beber. Jesus, que é o Senhor, pede algo. É o primeiro encontro. Isso é sensacional. É interessante que na nossa vida, na vida da igreja, a atitude sempre é divina. Deus se inclina ao homem. É a kenosis, é o aniquilamento do verbo. Deus tem sede de mim. Ele que é a fonte da água viva, se faz sedento, se faz desejoso. Deus nos interpela, nos pede algo, para nos dar algo maior ainda. Ele quer um aceite, ele quer um amém, do hebraico, faça-se. Os grandes místicos da história da igreja, né, como São João da Cruz, vão dizer que Deus tem sede nas nossas almas, como em João 19, tenho sede, tá? E aí entra um pouquinho a questão do Joel, né? Que é um profeta, de Oséias, que é um profeta menor. Oséias não é um profeta menor porque ele é menos importante. Ele é um profeta menor porque não tem um grande corpo escrito sobre ele. O que vai acontecer com o profeta Oséias? Tá? É muito interessante. Se você pegar Oséias 2,
vai falar justamente isso. Deus usa uma outra analogia, uma outra maneira de falar ao povo através do profeta. Geralmente, como é que funcionavam os profetas? Os profetas recebiam a mensagem de Deus e encaminhavam ao povo. Deus pede uma outra pedagogia com Oséias, uma outra didática, uma outra dinâmica. Ele quer que Oséias represente o próprio Deus, o represente. E a esposa de Oséias seja o povo. Olha que coisa interessante. Só que o povo é infiel. O povo vira as costas para Deus. O povo despreza Deus. E Deus continua a amar o seu povo. Como que Oséias vai demonstrar isso em um casamento? Amando sua esposa até o último momento. E a esposa será uma prostituta. Isso. Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Olha que coisa interessante. Que é infiel ao marido, é entregue aos ídolos, perverte o culto, é ameaçada de morrer, e o único que quer é Oséias. O único que quer beber da água que Deus tem para dar é Oséias. O único que quer resgatar aquela mulher daquela situação é Oséias. Exatamente como Jesus, a samaritana. Vamos avançar, depois a gente volta para essa parte, que é muito interessante. Vamos lá, vamos ler aqui. João 4:10. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, o poço é profundo. De onde, pois, tirarás essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Olha que coisa interessante. Jesus quer a mulher, mesmo a mulher sendo infiel, mesmo a mulher não acreditando nele, mesmo a mulher zombando dele, porque uma zombaria, por acaso é maior que o nosso pai Jacó? Né? Jesus é muito maior que Jacó, e vai mostrar isso ao longo de sua pregação. O que vai acontecer? Jesus não está oferecendo uma água natural, está oferecendo uma água sobrenatural, que é a sua própria vida, que é o seu próprio ser, que é o batismo. Ao receber esse batismo, ao receber essa água viva, a mulher vai se tornar aquilo que recebeu, outro Cristo. É isso que eu e você recebemos no batismo. Nós nos tornamos outros Cristos. Só que a mulher, no primeiro momento, vai responder prontamente. Só que ela não quer a água espiritual. Ela quer uma água que sacia a sede dela naquele momento. Por quê, gente? Ela está ali meio-dia tirando água. Quem é que vai no poço tirar água meio-dia? Geralmente a vida começa um pouco mais cedo. Não é isso? Então a mulher tem que ir lá tirar água um pouco mais cedo. Por que ela não vai tirar água cedo? Porque ela está se escondendo da sua situação, da sua vida desgraçada. A gente vai entender um pouco isso agora. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha que vir mais aqui, nem tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Percebe? Ela queria uma tecnologia, na verdade. Ela não queria uma salvação. Jesus traz para ela uma salvação. Jesus lhe disse, Jesus vai mudar agora completamente o discurso. A passagem vai enveredar para um outro caminho. Um caminho de cunho mais pessoal. Jesus tentou, falou: eu sou água viva, se você conhecesse o dom de Deus, quem me pediria água seria você. Se você soubesse quem eu sou,
Quem me pediria água seria você, não eu, você. O que vai acontecer aqui? Jesus vai perguntar para a mulher, vai e chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, falastes bem, não tenho marido. Pois tivesses 5, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falasse a verdade. Quem são os 6 amantes da mulher? São os ídolos que Oséias vai falar no capítulo 2, no versículo 4. Percebe? Vamos voltar aqui para o mapa. Tá? Esse aqui está melhor. Nós temos os fenícios, os sírios, os amonitas, os moabitas, os edomitas e os filisteus. São os 6 ídolos, são os 6 deuses que a mulher adora em sua casa. Entende? Para o judeu, isso era uma prostituição ao culto. Percebe a analogia que tem entre Oséias e Jesus? Entre a prostituta, que é a esposa de Oséias, e a mulher samaritana, que também se prostituía a outros deuses? Olha que coisa sensacional que é a Bíblia. Isso que nós estamos fazendo agora se chama leitura tipológica. É você ler o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Né? E aí nós temos o belíssimo esposo. Né? Jesus é o 7º esposo, o esposo da perfeição, que está lá em Cântico dos Cânticos. Dai-me de beber. Tá? E aí avança, né? Quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. E aí começa um diálogo de oferecer e negar. Jesus vai oferecendo a vida para a mulher. E a mulher nega. Por quê? Porque ela não quer aquele encontro. Ela sabe que aquele encontro verdadeiramente vai transformar a sua vida. Vamos lá. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, falastes bem, não tenho marido. Pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis. Então ela está zombando dele. Vós dizeis que é em Jerusalém. Então ela está achando que ele é da tribo de Judá. Olha que interessante. E ela se sentiu ali envergonhada porque ele falou isso. Mas ela está negando mais uma vez. Nossos pais adoraram nesta montanha, no Monte Garizinho. Mas vós dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde é preciso adorar. E ela está trazendo não a sua vida, mas as suas regionalidades. E ela está trazendo ali coisas periféricas e não o âmago do seu ser. Percebe que Jesus quer ela toda e não as circunstâncias dela? Isso é sensacional. Vamos lá. Jesus vai dizer, acredita em mim, mulher. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Aquele que o adora deve adorar o espírito e verdade. A mulher vai negar novamente. A mulher disse, sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu. Olha que coisa sensacional. Jesus que fala com Nicodemos, Jesus que fala com a samaritana. Tipos de pessoas, tipos de contexto completamente distinto. A samaritana é uma pessoa carcomida por sua vida e pelo lugar que mora. Nicodemos é um príncipe. Percebe como a palavra de Deus é para todos? Percebe como Jesus quer resgatar essa mulher desde dentro? Percebe como Jesus quer moldar as circunstâncias da vida daquela mulher? E não apenas a mulher em si? Isso é revelação.
Isso é soteriologia, salvação. O que ela faz? O que a Bíblia vai dizer? Naquele instante chegaram os discípulos, admirados, e falassem com a mulher. Porque, gente, uma mulher direita, naquela época, jamais falaria com um homem sozinho. A mulher, então, deixou o seu cântaro e correu para a cidade. O deixar o cântaro é muito simbólico. Porque o deixar o cântaro simboliza que ela deixou a sua vida passada. Que ela verdadeiramente encontrou um outro motivo. O motivo dela estar ali era a água. Ela largar o cântaro significa que ela encontrou uma outra coisa. Uma outra coisa mais preciosa do que a água que ela estava procurando. Do que a água que ela foi pegar. Gente, o que pode ser mais precioso do que a água num dia? A água viva. A água que vai dar um outro sentido à vida daquela mulher. E ela se torna uma testemunha. É verdadeiramente o Salvador. Ele foi o poço e encontrou a fonte. Percebe? Ela foi pegar um fragmento e encontrou a fonte de água viva. Recebe o dom da fé e se torna uma missionária, uma fonte de água viva. Largou seu cântaro, seus deuses pagãos, seus 6 maridos, e se entregou ao esposo. Se tornou verdadeiramente uma missionária, um catequista, uma catequista. Encontrou um novo sentido para a vida, porque olhou nos olhos do Senhor. Mais uma chave de leitura que vai nos acompanhar até o final desse retiro, tá? Não podemos calar o que experimentamos. E essa foi a nossa primeira colocação. Já já vamos para a segunda. Conto com você e até lá.